Olá, você que está conosco, Biologia Física, André Cornélio, juntos mais uma vez de forma interdisciplinar e contextual, trabalhando por competências e habilidades, né? Show. E, claro, o Educadores do Enem tem exatamente esta carinha, interdisciplinar e, obviamente, contextual, habilidade e competência. Exatamente, é isso que a plataforma propõe para você. E nós vamos resolver uma questão do Enem 2009, mas espetacular, extremamente recente, se nós formos pensar na tecnologia. Acompanhe a resolução conosco. Vamos lá. Olá, professor André. Quer que eu leia? Vamos lá. Então, a questão fala o seguinte: um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. A leitura tem que ser com expressão, assim? Se quiser também, né? Mas tá... Tá legal? Tá legal, tá legal. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer a sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Legal, né? Uma propaganda aí. Como mostram nas figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Interessante, né? Ó, show! O texto continua, né? Vamos lá, tem mais ainda, né? Então, outro detalhezinho que nós vamos estar analisando nesse texto ainda, né? Você segue dizendo o seguinte, agora eu vou ler a segunda parte aí, tá bom? Fica à Beleza? vontade, fica à vontade. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivo e negativo por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele, eletrorepulsão, que vai ser na figura A, a gente vai verificar ali, né? E aí diz assim, se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos eletroosmose, que vai estar na figura B. E a gente vai analisar as duas figuras. Tá aí a figura de uma eletrorepulsão e a eletroosmose. Interessante a técnica, né, André? Interessante mesmo, hein? Muito interessante. Por quê? O que acaba acontecendo? Quando se fala em químio e radioterapia, ou qualquer tipo de medicamento que é para tratamento de câncer, por exemplo, eles são muito invasivos, né? Então, de um modo geral, os efeitos colaterais são muito grandes. E a frase colocada ali, né, muito interessante, que você até falou que é uma propaganda, né? É assim, imaginem só se um medicamento não soubesse certinho qual é o alvo. Eu vou matar só a célula cancerosa e as outras eu não vou tocar. Então imagina se eu pudesse marcar essa célula, e já existe isso. Tá? Só que são técnicas muito caras, são tratamentos bastante caros. Esses tratamentos aqui são usados para tratar, sim, tumores cancerosos, mas também são usados para tonificar a pele, em técnicas utilizadas aí por biomédicos, esteticistas também, que já usam essas tecnologias aí. E é bem físico, né? Sim, total. Cargas de mesmo sinal, na verdade... E a questão da corrente, você sentir só um formigamentozinho, quer dizer que é corrente de baixa intensidade. Exato. Então, na verdade, o efeito colateral é menor. Perfeito. Né? Vamos lá para ver o que a questão nos reserva? O que pede para nós, né? Diz o seguinte, de acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese. Pode ler aí, André? Letra A, fala o seguinte, provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos eletrodos, rompendo o epitélio. O texto não disse isso, né? Só um detalhe, a questão do... Tem um textão, beleza, não tem problema nenhum. Eu particularmente gosto muito das questões do Enem, porque eu sempre aprendo várias coisas diferentes. Como a gente aprende? E eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, iontoforese. Beleza. Só que não tem problema. Mesmo não estudando isso, não ouvindo falar, eu consigo pelo texto interpretar e resolver a questão. Exato. Então eu já sei que essa letra aí está completamente errada, que não faz nenhum sentido, porque ele falou que é uma técnica pouco invasiva, uma né? técnica pouco só invasiva. Só dá um formigamentozinho, E só dá um formigamento, não provoca ferimento na pele. Tá, letra B. Aumenta o risco de estresse nos pacientes causado pela aplicação da corrente elétrica. Não. Também não. A questão do formigamentozinho. Letra C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele.
Não é o objetivo, né? O objetivo é que o medicamento faça efeito. Contrário, é o contrário, é o contrário, né? Letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos. Diminui o efeito colateral dos medicamentos, se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Foi o que o texto disse, né? Perfeito. Que de um modo geral, com efeito via oral, o efeito Tem que colateral passar é muito grande. Passa pelo estômago e pode gerar aí gastrite, né, etc. Portanto, a letra B, certíssima. E a letra E? Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares. Não, porque, obviamente, ele falou que se as moléculas tiverem mesmo sinal, elas vão ser repelidas e sinais diferentes serão atraídas, portanto, dá para eliminar a alternativa aí também. Então, ficamos com a letra D. Beleza, então valeu, fica a dica, porque às vezes vem um texto de uma coisa que você nunca viu, e na física acontece bastante, porque são coisas totalmente do nosso cotidiano, e às vezes você nunca pensou naquilo, mas você lendo o texto, povo, leia o texto. Você lendo o texto, você consegue interpretar e resolver a questão, mesmo se você não for da área de biologia. Valeu, galera! Até mais!